palavra que você nos deste, Pai, porque a cada dia ela nos traz instruções para as nossas vidas. Eu te dou graças pela unção de ensino presente nesta noite. Eu te dou graças, Pai, por cada vida que está aqui nesta noite, para ouvir a tua palavra, para ser ensinado pela tua palavra e pelo teu Espírito. Eu oro, Pai, para que haja o Espírito de sabedoria e de revelação sobre a vida deles, para que o entendimento da tua palavra, Pai, chegue aos seus corações e transforme as suas vidas, e traga luz e traga entendimento para o seu caminhar em Cristo. Muito obrigada, Pai, por cada vida que aqui está essa noite. Eu te dou graças por cada um deles, e eu oro a ti, Espírito Santo, para que você complete a mensagem em seus corações, para que você chegue aonde eu não posso chegar, para que você traga o entendimento aonde eu não posso ir. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela tua palavra e pela revelação desta palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Obrigada. A graça e a paz do Senhor. Amém. Aleluia. É um culto de doutrina, amados. É um culto de ensino da palavra. E é um momento precioso para as nossas vidas, porque cada vez que nos colocamos diante da palavra do Senhor para aprendermos mais sobre o que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra, mas nós crescemos mais. Nós alcançamos novos níveis no Senhor. E esse deve ser a nossa meta, sempre crescendo, sempre avançando no Senhor, naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Deus tem muito a fazer, amados, na vida de cada um dos que aqui estão presentes. Você nunca pode pensar e dizer, não, mas eu não tenho chamado para estar lá na frente ou para estar pregando no púlpito. Mas, amados, independentemente do chamado que você tem muito a fazer para o Senhor. Grandes coisas Deus pode fazer por meio da sua vida, onde estiver, naquilo que Ele lhe chamou para fazer. E sabe que aquilo que Ele lhe chamou para fazer, Ele já te deu toda a capacitação em Cristo. Então, por meio de Cristo, você já tem tudo o que você precisa. Agora, quando é que essa capacitação vai vir sobre a sua vida? Quando você der o seu passo em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. No momento que você dá esse passo, amados, a unção pega junto contigo. A capacitação de Deus pega junto contigo. Lembra de Moisés? Quando reclamou diante de Deus, porque se considerava que não sabia falar diante dos homens, que era gago, que não sabia o que dizer. Deus disse, eu serei contigo, eu serei com a tua boca e te direi o que hás de falar. Até então ele não saberia o que há de dizer, apesar de Deus já ter trazido uma instrução para a vida dele. Mas no momento que ele estivesse lá, que ele desse o passo de fé em direção àquilo que Deus o mandou fazer, Deus iria o capacitar. Amém? Então crê nisso. Aleluia. Pode colocar só o primeiro slide. Então, estamos num culto, amados, de doutrina, de ensino na palavra. Deixa no anterior ainda. Pronto. E hoje vamos estudar acerca do juízo eterno. Uma doutrina elementar da palavra de Deus. E que é importante, amados, termos conhecimento acerca dessas coisas. Então, nós podemos nos questionar, mas são coisas que ainda hão de vir, vai demorar, e por que eu tenho que ter tanto conhecimento a respeito disso? Amados, porque essa é a nossa esperança em Cristo, a ressurreição. E a Bíblia diz, Paulo falando, que ele diz assim, amados, não quero que sejais ignorantes acerca da esperança que há em vós. Esteja pronto para responder com prontidão a todo aquele que vos lhe pedir a razão da esperança que há em Cristo. Então, amados, temos que ter conhecimento de todas as coisas que diz respeito às nossas vidas. Não só o passado, mas o presente e também o futuro. Então o semestre passado, o mês passado, aliás, que semestre, no mês passado eu ensinei acerca da ressurreição dos mortos. E o entendimento da ressurreição dos mortos, juntamente com o entendimento do juízo eterno, eles se completam. Então, antes de eu iniciar o estudo acerca do juízo eterno, eu vou fazer uma rápida revisão
acerca da ressurreição dos mortos. Quem estava aqui presente quando eu ensinei acerca disso? Então, algumas pessoas estavam, então já vai facilitar um entendimento para hoje. Mas eu vou fazer uma rápida revisão, obviamente, não vamos abordar tudo, porque senão não vai dar tempo eu fazer o estudo de hoje. Mas depois, se você puder, as nossas ministrações sempre estão no site, então tem como você dar uma olhadinha lá e rever. Aquele que já viu e aquele que não viu, dê uma olhadinha e você vai ter mais entendimento acerca disso. Mas é importante eu fazer essa pequena revisão, porque uma coisa está praticamente atrelada à outra. Então, se não entendemos nada a respeito de uma, fica um pouquinho difícil de entendermos a respeito da outra, que é o juízo eterno. Amém? Então, para iniciar, vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 6. E vamos entender aquilo que eu gosto de mostrar sempre, quando ensino sobre as doutrinas elementares da palavra de Deus. Aqui no capítulo 5, eu não vou ler agora, mas no capítulo 5, um pouco antes, a partir do versículo 8, ele fala sobre que essas doutrinas, elas são o leite, aquele alimentozinho básico que nós damos para um bebezinho quando nasce. Aquilo que é essencial para a vida de um bebê. Se ele não toma o leite na infância, ele não vai ter um crescimento saudável e firme, ele vai ficar raquítico, não é verdade? Ele não vai ter um bom desenvolvimento. Mesmo assim, a palavra faz uma analogia para as nossas vidas. Se nós não temos esse entendimento acerca das doutrinas elementares de Cristo, não vamos estar firmados, fundamentados naquilo que é essencial para as nossas vidas. Naquilo que vai trazer base e estrutura para o conhecimento que vamos adquirir em Cristo. Aquilo que vai nos trazer mais firmeza sobre quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus. Então vamos ler a partir do 6, capítulo 6, do verso 1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então você percebe aqui que ele fala acerca de 6 doutrinas, entendendo que quando ele fala de batismos, está no plural. E aí inclui 3 tipos de batismos. O batismo do novo nascimento, que é aquele batismo onde você entra no corpo de Cristo, se torna filho de Deus. Fala do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo. Tá certo? Mas considerando o batismo como uma só doutrina, nós vemos aqui 6 doutrinas, não é verdade? Agora eu quero que você atente para algo, observando somente o português. Mesmo que você não tenha nenhum entendimento ou mais nenhuma revelação. Mas só atentando para o português aqui, nós percebemos que aqui há 3 grupos de doutrinas de duplas. Preste atenção. Ele diz arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Vírgula. Não é verdade? Depois ele diz, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, vírgula. E por fim ele diz, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então são 3 grupos que ele coloca aqui, e nesses 3 grupos há 2 doutrinas. E se pararmos para pensar por que elas foram associadas, ou digamos agrupadas desta forma, nós entendemos, amados, que Deus ele deseja que nós tenhamos conhecimentos acerca de tudo que diz respeito à nossa vida. E você percebe aqui que as 2 primeiras doutrinas, arrependimento de obras mortas e da fé, está mais relacionadas ao nosso passado. Preste atenção, não confunda a questão da fé. Eu estou falando aquela fé para o novo nascimento. Porque a Bíblia diz, se em teu coração creres, né, que se com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é verdade? Estou falando dessa fé. Não daquela fé que nós temos que viver, como a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então essas 2 doutrinas, amados, traz conhecimento do nosso passado.
Então, quando nós nascemos de novo, nos tornamos nova criatura, então que mergulhamos, que entramos no corpo de Cristo e que temos conhecimento acerca disso, nós vamos buscar mais acerca dessas coisas. Então, buscamos a ordenança do Senhor do batismo nas águas, não é verdade? Do batismo no Espírito Santo. Aí entra o segundo grupo, o ensino sobre batismos e a imposição de mãos. Então, quando somos batizados nas águas, como somos batizados no Espírito Santo, que estamos cheios do Senhor, nós podemos também andar na prática da imposição de mãos, porque não podemos dar aquilo que não temos, não é verdade? Então, isso diz respeito ao nosso presente, aquilo que nós vivemos, a nossa prática do dia a dia. E, por fim, ele traz mais 2 grupos de doutrina, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, que diz respeito ao nosso futuro. Então, aqui está presente, passado e futuro. Amém? Isso são doutrinas básicas, elementares, que nós devemos, amados, que temos a obrigação de ter o conhecimento a respeito disso. Amém? Precisamos estar inteirados acerca desses 3 tempos das nossas vidas. Então, eu vou fazer uma rápida revisãozinha, como eu falei, acerca da doutrina da ressurreição dos mortos. Não é o tema de hoje, mas para que entendamos acerca do juízo eterno, é importante ter um pouquinho, pelo menos um pouco desse entendimento acerca da ressurreição dos mortos. Então, quando eu ministrei acerca disso, nós mostramos que na palavra de Deus, ela fala acerca de 2 ressurreições. A primeira dela é chamada de ressurreição para a vida, ou ressurreição para a vida eterna. E há uma segunda ressurreição, que é chamada de ressurreição para a morte. Essa segunda ressurreição, há alguns sinônimos na palavra, que eu vou falar para vocês, para que quando vocês estiverem olhando na palavra, vocês entendam que está falando acerca da segunda ressurreição, a para a morte. Ela também é conhecida como ressurreição para a vergonha, ressurreição para desprezo eterno, ressurreição para o juízo, que é o que nós vamos falar hoje, ou ressurreição para condenação. São sinônimos, amém? Dessa segunda ressurreição. Então, são 2 tipos de ressurreição, uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte. A Bíblia também fala acerca de primeira ou segunda ressurreição. E é importante entender, pode colocar no primeiro slide, é importante entendermos que essas ressurreições, elas não ocorrerão em um momento só. Elas se darão ao longo de tempo. E essa primeira ressurreição, a ressurreição para a vida ou para a vida eterna, ela vai ocorrer em etapas, em momentos distintos da nossa vida. Então, eu vou relatar aqui para vocês, para alguns que já viram a disciplina, só para dar uma lembrada, e para aqueles que não têm conhecimento, só para ter uma noção. Amém, amados? Só para ter uma noção. Depois você veja a ministração e vocês vão entender mais acerca disso. Mas antes eu quero só mostrar algo aqui. Que a Bíblia relata, amados, sobre eras ou sobre momentos distintos que aconteceram ou que irão acontecer. Então, sabemos que ocorreu a primeira vinda de Cristo, quando ele veio em corpo, como homem, habitou aqui na terra, né, por um período de tempo, 30 anos. Depois ele morreu, ressuscitou. Então, essa é considerada aleluia. Então, essa é considerada como a primeira vinda de Cristo. Amém? Então, após Cristo ter ressuscitado, iniciou um período que é chamado a Era da Igreja. O período em que estamos agora. O período em que vivemos. O período da graça. A Era da Graça, como ela também é conhecida. Por que da graça, amados? Porque temos de tudo. Porque somos privilegiados, amados. Porque Deus nos deu e nos supriu com tudo que precisamos. Se você comparar, amados, o como vivemos hoje e o que temos em relação a como viviam as pessoas da antiga aliança, é bem diferente. E mesmo assim, Deus cuidou e supriu deles. Amém? Porque Ele é bom. Então, amados, vai chegar um tempo em que essa era da igreja vai acabar. Então, vai ocorrer o arrebatamento.
que é aquele momento em que Cristo vai vir até os ares. E nesse momento vai ocorrer duas coisas. Aqueles que já morreram em Cristo, não está falando daqueles de antiga aliança, mas aqueles que já morreram em Cristo, eles terão corpos glorificados e irão encontrar o Senhor nos ares. Depois, nós, os que estivermos vivos na época do arrebatamento, também receberemos corpos glorificados e estaremos com o Senhor nas ares. E seremos arrebatados. Mas este momento do arrebatamento, ele não é a segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas confundem, achando que esse momento é a segunda vinda, mas não é, porque nesse momento Cristo só vem até as nuvens, até os ares, buscar a sua igreja, aqueles que morreram ou aqueles que estão vivos em Cristo. Amém? Então, depois desse arrebatamento, vai iniciar um novo período, que é chamado de período de tribulação. São 7 anos, amados, de muito sofrimento para os que ficarem aqui na terra. Diga, mas glória a Deus, eu não estarei aqui. Aleluia! Não estaremos aqui, amados, amém? Porque nós vamos com o Senhor neste primeiro momento do arrebatamento. Então, após esses 7 anos de tribulação, de tormento e de sofrimento para os que ficarem aqui na terra, vai começar um novo período. E antes desse período começar, aí sim ocorre a segunda vinda de Cristo, onde Cristo desce com toda a sua igreja para reinar aqui na terra durante 1000 anos. Por isso esse período é conhecido como milênio. Amém? Só para que vocês tenham uma noção de como se sucederá as coisas. Então, nesse período de tempo, vai ocorrer os arrebatamentos, em momentos distintos. E em momentos distintos também ocorrerá o juízo eterno. O julgamento de cada um desses povos em momentos diferentes. Assim como nós vimos aí. Então, nessa primeira ressurreição, que eu falei que há 2 ressurreições, uma para a vida e outra para a morte. Essa primeira ressurreição, ela vai ocorrer em etapas. A primeira dela já ocorreu, que foi a ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é a primícia dentre os mortos, é o primogênito dentre os mortos. Ele já ressuscitou dentre os mortos. Então, essa foi a primeira ressurreição nesse período de ressurreição para a vida. Então, após isso, vai ocorrer a segunda ressurreição, que vai ser a ressurreição dos que morreram em Cristo Jesus e depois dos crentes que estiveram vivos, que é justamente nesse período que eu falei do arrebatamento da igreja, que vai ocorrer a ressurreição daqueles que já morreram em Cristo ou dos que estiverem vivos. A segunda ressurreição deste período. Após esse período, amados, vai ocorrer a ressurreição do que a Bíblia chama de 2 testemunhas. Fala delas lá em Apocalipse. Quem são essas 2 testemunhas? Deus vai levantar essas 2 testemunhas justamente nesse período aqui de tribulação, de 7 anos, onde haverá muito sofrimento. E Deus levantará essas 2 testemunhas para pregar a palavra, porque ainda haverá salvação nesse tempo. Amém? Será um período muito difícil, porque vai haver, se vocês acham que há perseguição hoje, para nós aqui no Brasil não, mas para muitos países que nós sabemos, há perseguições muito severas. E até ainda há pessoas que morrem por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Não é verdade? Nós bem sabemos disso. Então, se você acha que há perseguição hoje em dia, amados, nesse período será muito pior. Tudo nesse período vai ser muito pior. Mas, glória a Deus, nós não estaremos aqui. Então, essas 2 testemunhas serão levantadas neste período para pregar. Mas antes que termine esses 7 anos de tribulação, o anticristo as matará. E a Bíblia diz que elas ficarão expostas na praça, o corpo delas, por 3 dias. Mas após 3 dias, elas serão ressuscitadas. E a Bíblia diz que toda a humanidade o verão. Sabemos que isso é tranquilo hoje em dia, não é verdade? Talvez
no tempo dos apóstolos, dizer algo disso, talvez fosse bem difícil para eles entenderem isso. Mas hoje, com a tecnologia que nós temos, nós sabemos que qualquer coisa que esteja acontecendo neste momento, em qualquer parte do mundo, nós podemos acompanhar ao vivo. Não é verdade? Então, todo mundo verá a ressurreição dessas duas testemunhas que ocorrerá antes que termine esse período de tribulação. Então, essa é a terceira ressurreição nesse período, nessa ressurreição para a vida, tá certo? Então, ocorre ainda mais uma, a última ressurreição nesse período, que vai ser a ressurreição dos santos da antiga aliança e os mártires dos 7 anos de tribulação. Quem são estes? São aqueles que creram em Jesus e morreram por causa do evangelho durante esse período de tribulação. E quando fala acerca dos santos da antiga aliança, algumas pessoas às vezes confundem com aquele momento em que Jesus, quando ele morreu, a Bíblia diz que ele não foi até o inferno, em que ele levou cativo o cativeiro. Amados, ali não foi a ressurreição. Eles não receberam corpos glorificados. Eles foram estar com o Senhor no céu. Porque é importante entendermos, quando a Bíblia fala de inferno, há algumas palavras que traduzem esta palavra inferno. No Antigo Testamento, ela é conhecida como Sheol. E no Novo Testamento, ela é conhecida como Hades. Mas muitas vezes, quando você está lendo, pelo menos as traduções mais antigas, essas mais renovadas, a Bíblia King James já fala diferente. Onde tem inferno, ela já coloca Hades. No Antigo Testamento, onde tem a palavra inferno, ela já coloca Geena. Então, você já consegue ter uma distinção, uma clareza acerca do que a palavra está falando ali. Mas se você tem uma Bíblia mais tradicional, digamos assim, você não vai ter tanto entendimento acerca disso, a não ser que você pesquise e que olhe o significado da palavra. Então, pode só mostrar o segundo slide? Só para eu trazer um pouquinho de esclarecimento acerca disso que eu falei agora. Nesse momento que Jesus morreu, que a Bíblia diz que ele foi até o inferno e que ele levou cativo o cativeiro. Então, a Bíblia fala lá nos evangelhos, que uma conversa, Jesus falando acerca não é uma parábola, Jesus contando um fato verdadeiro acerca do rico e de Lázaro, um pobre, e disse que esse pobre, ele mendigava a porta desse rico, e que ambos morreram, não é assim? Não precisamos ler isso, eu creio que vocês têm conhecimento acerca disso, mas a Bíblia diz que ambos morreram e foram para o inferno. Não é verdade? E a Bíblia diz que Lázaro, ele levanta os olhos, e quando ele levanta os olhos, ele vê, quando o rico levanta os olhos e que vê, ele vê Lázaro lá no que a Bíblia chama do seio de Abraão. Mas a Bíblia também diz nessa mesma passagem que havia como que um abismo. Essa imagem, amados, é só figurativa assim para trazer mais alguma clareza, tá certo? Não que seja exatamente assim, né? Nós não temos, então criamos uma imagem de acordo com aquilo que a palavra nos mostra, mas não que seja exatamente assim. Você pode até ver que um está mais alto que o outro, também não quer dizer que era assim, podia ser todo no mesmo nível. Mas o fato é que eles estavam no inferno, mas que havia uma separação. Essa parte onde Lázaro estava, no seio de Abraão, era tido como lugar de consolo. E a parte onde o rico estava era chamado como lugar de tormento. Era um lugar de tanto tormento, amado, que ele pediu unicamente para que Lázaro pudesse molhar a pontinha do dedo na água para refrescar ele. Agora imagina a pontinha do dedo se dá para refrescar alguma coisa. Para vocês terem noção do sofrimento deste lugar, do tormento que há neste lugar. Então, quando Jesus morreu, que foi até o inferno, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. O que significa isso? Todos aqueles, os santos da antiga aliança, que estavam no lugar do consolo, Jesus os levou para estar com ele. Aí as pessoas confundem esse momento pensando que foi o arrebatamento, mas não foi. Eles ainda não tiveram corpos glorificados. O arrebatamento se dá aqui neste momento, nesse quarto momento do arrebatamento que eu falei aqui para vocês, que é dos santos da antiga aliança e os mártires dos 7 anos de tribulação.
As pessoas que ficaram sofrendo naqueles 7 anos depois que nós tínhamos sido arrebatados. Amém? Estou falando nós que eu estou crendo. Aleluia. Então, os que ficaram vivos ali, então sim, eles serão arrebatados. Eles receberão corpos glorificados. Corpos glorificados, amados, são corpos espirituais. Mas são corpos assim, tal qual como Cristo tinha. Lembra que a Bíblia diz como era o corpo de Cristo? Não dá para ter uma noção, mais ou menos, pelo que a palavra diz. Diz que os discípulos estavam orando no templo, tudo fechado, e Jesus passou. Pela porta, pela parede, eu não sei. Mas atravessou e chegou lá no meio deles. Sabe que Jesus também comeu com os discípulos, depois que ele tinha sido ressuscitado? Então dá para a gente ter uma pequena noção de como será nosso corpo glorificado. Então teremos um corpo glorificado e receberemos esse corpo glorificado no momento do arrebatamento. No momento que formos ressuscitados. Então, amados, quando terminar esse período, quando terminar esse arrebatamento dos santos da antiga aliança e dos mártires dos 7 anos de tribulação, fecha essa primeira ressurreição, esse primeiro período. E aí, amados, inicia o período, como eu falei. Volta para o slide anterior, por favor. Inicia esse período aqui, que não tem título aqui, mas após esse período de tribulação é o milênio, os 1000 anos aqui. Então, quando findar esse período de 1000 anos, onde nós estaremos reinando com Cristo aqui na terra, amém? Quando findar esse período, aí sim vai ocorrer a segunda ressurreição, ou a ressurreição para a morte. E para quem será essa ressurreição? É a ressurreição, amados, de todos aqueles que não creram no Senhor, que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Porque a ressurreição, amados, assim como o juízo eterno, ocorrerá tanto para os justos como para os injustos. Ninguém, absolutamente ninguém, irá ficar de fora. Então todos passarão, tanto pela ressurreição, como pelo juízo ou pelo julgamento. Amém? Isto é fato, está escrito na Bíblia. Aleluia. E essa ressurreição, como eu falei, ocorrerá no final dos 1000 anos. Então, amados, só para que vocês tenham uma noção acerca desse processo de ressurreição, para que possamos entender agora acerca do juízo eterno. Porque vocês vão ver ao longo do estudo que uma coisa está um pouco mais ou menos atrelada à outra, e para que tenhamos o entendimento de uma, é preciso ter o entendimento da outra, para que haja mais clareza, amém? Mas aí vocês vejam a ministração, ou estudem mais acerca disso, para que não tenha confusão, tá certo? E se vocês também tiverem alguma dúvida, e no que eu puder esclarecer, se eu souber no momento, eu posso esclarecer vocês no final do culto, ou se eu não souber, eu procuro pesquisar e no momento posterior eu trago a resposta para vocês. Amém? Aleluia. Então vamos agora ao juízo eterno. E eu pergunto para vocês, quem aqui deseja de todo coração esse momento do julgamento? Pouquinha gente. Algumas pessoas, não é verdade? Mas sabe por quê, amados? Porque muitas pessoas talvez não desejam, não estejam com tanta expectativa assim, sabe? Vibrando com ansiedade, ansiando em seu coração esse momento. Porque falta ainda um pouquinho de entendimento acerca de como será esse momento. Se você tiver entendimento acerca de como será esse momento, amados, com certeza você não vai temer. Porque aquele pensamento errado que você tinha, ele vai sair. Ele vai cair por terra. Veja uma coisa. Ontem faltou energia, né? Teve um apagão aí todo no Nordeste e ficamos no escuro. Se você entra no seu quarto, no escuro, totalmente no escuro mesmo, você não vai ficar tão perdido nem tão receoso de entrar, né? Porque você conhece onde está cada coisinha ali, não é verdade? Onde está cada objeto, onde está cada móvel, você tem a noção. Então, mesmo não vendo nada, você consegue se locomover, né? E se mexer no seu quarto. Mas se você for entrar em um ambiente que você nunca entrou, que você nunca viu, totalmente no escuro, você vai ficar meio receoso. Você vai ficar tateando demais, né?
Como cega, assim, sem saber mesmo para onde vai. Porque você não conhece nada, você vai ficar com receio de barrar em alguma coisa, de derrubar alguma coisa, não é assim? Então é esse mesmo sentimento, amados, acerca do juízo eterno. Então muitas pessoas não ficam ansiosas para ir por esse momento, para estar diante do Senhor nesse momento, porque não tem muito conhecimento acerca. Ou talvez tenha um conhecimento mais vago acerca de como será. Amém? Então hoje nós vamos ter um pouquinho mais de noção. Eu sei que é um tema muito profundo e que muitas coisas ainda podem ser ensinadas em cerca disso, mas vamos dar uma pinceladazinha para trazermos mais clareza e entendimento. Amém? E no final do culto eu faço essa pergunta de novo. Eu sei que a resposta vai ter mais mãozinhas assim levantada. Aleluia? Agora me diga uma coisa. Quando pensamos acerca de um julgamento, de um tribunal, o que geralmente vem à nossa mente? Diz aí, Ritinha. Coisa ruim, ela está dizendo. Né? O julgamento às vezes traz uma ideia ou uma sensação, alguma coisa assim, de algo meio forte. Sei lá, um homem lá sentado no trono, barbudo, muito brabo, né? Dizendo alguma coisa, né? Trazendo uma condenação, trazendo alguma coisa assim, não é verdade? Ou então, às vezes, alguns pensam, como eu já escutei também, que nesse momento de julgamento será assim. Deus está lá e fica dizendo, ei, você vai para o céu, você para o inferno, desce. Você sobe para o céu, você desce para o inferno, né? Alguma coisa assim desse tipo. A mente sai vagando aí, criando coisas, né? Então, nenhuma coisa nem outra é verdade, amados, não vai ser nada disso. Não vai ser nada disso. Vamos ter a noção que vai ter sim julgamento para todos os povos, são julgamentos diferentes, mas não vai ser nada disso, não devemos temer esse momento. E nós vamos ver na palavra por que não devemos temer esse momento. Vai ser um momento de alegria, assim como, vou comparar esse momento, o dia do seu aniversário. Quem gosta de ganhar muitos presentes? É bom, né? Ganhar presente no dia do aniversário. Então, você não fica com expectativa para o dia do seu aniversário? Porque é um dia que você vai receber coisas boas, não é verdade? Então, mesmo assim, amados, será o dia do julgamento. Não é um julgamento para condenação, amados, o julgamento do justo. Até porque os nossos pecados eles já foram perdoados em Cristo. Por isso que nós estamos aqui. Então, o julgamento do crente, amados, será para o galardão. Aleluia! Não será para a condenação. Mas vamos ver um pouquinho disso lá na frente. Aleluia. Vamos entender agora, amados, que os julgamentos ou os juízos, assim como eu falei acerca do arrebatamento, eles não ocorrerão de uma só vez, em um só momento, mas eles se darão também em momentos distintos. Amém? Vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 17. Atos 17. No verso 30. Diz assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda que em todos os tempos, que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Ele disse: ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Está falando de quem? De Jesus. Está falando de Jesus. Então, Deus determinou um dia. Então, vai haver um momento em que vai haver esse julgamento. E geralmente, amados, esses julgamentos estão quase associados, não digo totalmente a algumas diferenciações assim, mas eles quase que estão associados ao momento da ressurreição. Por exemplo, quem foi o primeiro a ressuscitar? Não foi Jesus? As primícias? Então, do mesmo modo, ele foi o primeiro a ser julgado. E você entende que julgamento não é para condenação, pelo menos o julgamento do crente. Amém? Não é para condenação, assim como não foi o de Cristo. E o que aconteceu quando Cristo foi julgado?
Deus o exaltou. Então, o julgamento de Jesus, amados, foi para o exaltar. A Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todo o nome. Aleluia? Amém? Não vamos estudar isso hoje, mas a Bíblia fala também acerca de coroas e fala de coroas diferentes, né, que vai ser dada ao povo. Mas é interessante nós percebermos o seguinte, que essa coroa, amados, ela pode estar relacionada a uma posição de autoridade. Por exemplo, quando você vê na televisão a Rainha Elizabeth, na Inglaterra, nós geralmente não vemos a rainha usando uma coroa, embora ela seja rainha e ela tenha a sua coroa. Talvez em algum momento de cerimônia, algum momento assim, ela use a sua coroa, mas geralmente ela não está usando uma coroa. Por quê? Porque a coroa representa o quê? Uma autoridade. E por ela não estar usando a coroa, não quer dizer que ela não tem autoridade. A autoridade está sobre a vida dela. Ela é a rainha. Amém? Então, esse galardão, amados, que recebemos do Senhor, pode ser posições de autoridade. Não necessariamente só uma coroa para estar sobre as nossas cabeças. Quem sabe que vai ter muito trabalho? Amém? Aleluia. Deus, desde que criou o homem, amados, desde o princípio, ele criou o homem, não foi para ficar sem fazer nada. Deus criou o Adão e colocou lá no jardim e disse a ele que ele lavrasse e cuidasse da terra e cuidasse dos animais. Amém? Então Deus quer ver os seus filhos ocupados e trabalhando. Aleluia. Então glória a Deus por isso. Vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9. Verso 27, diz assim: E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Preste atenção que a palavra de Deus diz vindo depois disso. Então, praticamente, amados, após o arrebatamento está associado o juízo, assim como foi de Cristo. Aleluia. Quem vai subir, amados, no arrebatamento, como eu mostrei para vocês? A igreja. Só que vai acontecer assim. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo, né? Ressurgirão. E depois os que estiverem vivos. Não é assim? Então, amados, nós entendemos que o próprio arrebatamento, de certa forma, já é um julgamento. Porque, na verdade, nem todos vão. Porque aqueles que não morreram em Cristo, não vão. E aqueles que não estiverem em Cristo, também não vão. Então, de certa forma, já é um julgamento nesse período do arrebatamento. E nós podemos ver, amados, com relação à palavra, que essa doutrina do juízo eterno, amados, já é uma doutrina conhecida desde os primórdios, digamos assim. No Antigo Testamento já se falava acerca disso. Nós vemos isso no livro de Daniel. Jó falava a respeito disso. Davi, nos Salmos, falou muito a respeito disso. Se você observar os Salmos, amados, é muito interessante que Davi ele tinha muito conhecimento do Senhor. Você vê que ele fala muita coisa que foram cumpridas no Novo Testamento. Você já parou para pensar por que isso? Quem é do louvor aqui? Gabriel sabe bem disso. Que os salmos, eles são cânticos, né? Adorações ao Senhor. Não é assim? Então, Davi, pela quantidade, a maioria dos salmos foram escritos por ele, você entende que ele estava muito na presença do Senhor. Ele estava muito diante do Senhor e adorando ao Senhor. Amados, enquanto mais estamos na presença do Senhor, mais recebemos dele. Então, Davi recebeu muita revelação. Davi teve muito entendimento acerca das coisas, mas porque ele buscou isso. Amém? Quem busca, recebe. Aleluia. Aleluia. Então, nós vemos isso no livro de Jó. Eu não vou ler isso tudo porque não vai dar tempo, mas você pode anotar ali. No livro de Jó, no capítulo 19, no verso 25 ao 29. E o livro de Jó, amado, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Não há um consenso entre os estudiosos acerca disso, mas ele é considerado, sim, como um dos primeiros, ou o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então, desde esse tempo, Jó já tinha conhecimento a respeito disso. E ele falava acerca dessas coisas.
No livro de Salmo, quando eu falei, você vê no Salmo 96, verso 12 e 13, Davi falando acerca disso. E também no livro de Judas 13 e 14. Vamos abrir aqui em Judas 13 e 14. Verso 13 e 14, que é só um capítulo. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos, ou julgar, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra eles profetizaram. Então aqui fala acerca do julgamento do juízo. Eu ainda vou falar a sequência do juízo, tá certo? Mas uma coisa, nós às vezes nos questionamos e pensamos acerca disso. Quando os ímpios serem julgados, porque haverá um julgamento para eles. Afinal de contas, todos vão para o mesmo canto, né? O lago de fogo e enxofre. A segunda morte é a morte eterna, né? Os justos terão um julgamento, porque esse julgamento será para receber galardão, né? E isso vai depender das obras de cada um. Vai depender de como você vive aqui na terra. Daquilo que você fez para o Senhor. Amém? Mas os justos também passarão por isso. Mas a gente já sabe o fim deles, que é o lago de fogo e enxofre. E aí nos perguntamos, e por que haverá esse julgamento para eles? Amados, aqui no livro de Mateus, Jesus falando acerca de 3 cidades que ele visitou e que essa cidade não recebeu. E ele diz que haverá menos rigor para Sodoma do que para essas 3 cidades. Aí ele fala mais algumas coisas que você entende que o julgamento trará castigos diferentes. Embora eles estarão, né, no mesmo canto, mas haverão castigos diferentes ou sofrimentos distintos para eles. Amém? Deus é justo. Aleluia. Deus é justo. Glória a Deus pela sua justiça. Então, amados, acerca do livro, dessas passagens aí que eu falei, nós entendemos que o juízo eterno é uma verdade bíblica estabelecida há muito tempo. Então, nenhuma novidade da igreja da agora. Isso já estava na Bíblia desde o princípio. Quem será o juiz, amados, deste julgamento? Quem será? Como? Há um pouquinho de divisão acerca disso. Será Jesus? Nós? Será o Pai? Aleluia! Vamos olhar isso? Vamos no Evangelho de João, no capítulo 5. E vamos ver quem será o juiz. João, capítulo 5. O verso 22. Diz assim: o Pai a ninguém julga. Eita, que interessante isso, né? O Pai a ninguém julga. Já tirou Deus aí da história, né? O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aleluia! Ele é o justo juiz. Amém? Então está com ele. Deus concedeu isso para ele. Então não é o Pai que nós vamos julgar, ou que vai nos julgar. É o Jesus Cristo, amados, que irá nos julgar. Ou seja, que irá trazer o quê? Galardão para as nossas vidas. Aleluia? Então somos nós, amados, que seremos julgados. Agora vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 1. E vamos ver o que será levado em conta nesse momento do julgamento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Diz assim: ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa
peregrinação. Aleluia? Então preste atenção que ele diz: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Então serão as nossas obras, amados, como eu já tinha falado aqui anteriormente, que serão julgadas. É segundo as nossas obras. Segundo aquilo que fizemos para Cristo. O nosso galardão será maior ou menor. Isso vai depender do nosso andar aqui em Cristo. Então, se você deseja ter um galardão bem grande, amados, faz muita coisa para o Senhor. Com certeza você vai ter um galardão bem grande. Não é assim que faz lá na igreja de criança, né? Quando as criancinhas descem com pirulito, com bombom, aquelas coisas todas, a gente já sabe, eita, esse foi obediente, né? Foi obediente e ganhou galardão, né? É assim que os professores dão para as criancinhas lá em cima. Então, amados, segundo as nossas obras, nós seremos julgados. Ou seja, nós receberemos o nosso galardão segundo aquilo que fizermos para o Senhor. Mas sabe que é interessante pensarmos uma coisa? Isso não vai depender da quantidade, mas da qualidade. Não é verdade? Não é pela quantidade de coisas que você faz, amados, mas é a qualidade com que você faz. Aquilo com você coloca o teu coração para fazer para o Senhor. Porque de que adianta você estar fazendo muitas coisas e reclamando e murmurando? E dizendo isso ou aquilo? De nada adianta. E se tem aquele irmãozinho que está fazendo uma coisinha de nada, né, que às vezes ninguém nem vê e nem sabe o que ele está fazendo. Mas ele está lá sendo fiel naquele bem pouquinho, né, que o Senhor deu. Aí o que é que a palavra diz? Servo bom e fiel. No pouco fostes fiéis, no muito te acrescentarei. Amém? Deus viu o nosso coração, amados. E a prontidão de servir a Ele. E é levando isso em consideração, amados, que nós seremos julgados. Ou seja, que receberemos galardão do Senhor. Amém? Aleluia. Deixa eu acelerar aqui, senão não vai dar tempo. Então vamos ver agora os vários julgamentos ou juízos descritos na palavra, tá certo? Vou passar rapidamente acerca disso, porque não dá tempo a aprofundar acerca de cada um deles, porque até o tempo está curto, mas dá para termos uma noção, pelo menos termos uma consciência acerca disso. Então eu já falei que o primeiro julgamento já ocorreu, não é verdade? Que foi o julgamento de Cristo, as primícias. Lá em Colossenses, não precisa você abrir, no capítulo 1, no verso 18, diz assim: e ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Amém? Em tudo. Assim como foi na ressurreição, foi no juízo. Então, em tudo, ele tem a primazia. Então, glória a Deus por isso, amados, porque por ele ter sido fiel, obediente até a morte, como a Bíblia diz, morte de cruz, nós podemos ter isso também. Por causa da fidelidade. E não pense, amados, que porque ele foi filho de Deus, que as coisas foram mais fáceis para ele. Porque não foram. A Bíblia relata que em um certo momento Jesus estava no Getsemane e ele suou sangue, amados. Suou sangue. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas nós vemos hoje suando sangue? Eu nunca ouvi falar. Eu não conheço e também nunca ouvi falar de alguém que tenha suado sangue. Eu creio, amados, que foi um momento de tão grande aflição que jamais alguém tenha passado por isso. Mas sabe foi que ele disse? Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mesmo diante daquela circunstância, você acha que a carne não estava querendo ali se sobressair? Deixar tudo? A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Eita, não é interessante isso? Em tudo. Então, amados, por mais situações adversas que nós possamos passar aqui na terra, Jesus já passou. E ele já foi tentado. E ele venceu. Glória a Deus por isso. Por isso, amados, ele entende. Por isso a Bíblia diz que podemos chegar com ousadia diante do trono da graça. Porque ele passou por isso. E ele sabe como nos dar graça para superarmos aquilo ali. Aleluia. Ele é o nosso conselheiro, amado. Ele é o nosso conselheiro. Tá difícil a situação, amados. Às vezes você não tem ninguém nem para compartilhar. Chega diante do Senhor e fala. E se abre com ele. Tenho certeza que se ninguém na terra entender a sua situação, ele vai entender. Porque em tudo ele foi tentado. E ele vai entender a situação.
Você pode até chegar para alguém e dizer a situação que você está passando e aquela pessoa lhe criticar, ou lhe julgar, ou dizer isso ou aquilo a seu respeito, por achar que você está sendo fraco ou isso ou aquilo. Mas ele não vai dizer isso com você. Amém? A Bíblia diz que ele vai te dar graça para socorro no momento oportuno. Que momento oportuno? O momento de necessidade. Aleluia. Vamos em Isaías no capítulo 53. Aleluia. Isaías no capítulo 53, amados, que fala de todo o sacrifício de Cristo. No verso 11 e 12 diz assim: Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sem o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Fomos justificados. E que trabalho da alma é esse que está falando aqui, amados? Justamente, amados, essa obediência de Cristo. Como eu falei, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele obedeceu. Houve momentos, amados, em que a alma dele estava gritando, em que ele não queria fazer. Mas ele diz: Pai, que não seja a minha vontade, mas que a tua prevaleça. Ele tinha consciência do que Deus o chamou para fazer. E ele perseverou até o fim. Não foi fácil. Não foi fácil. Não é verdade? Não é porque ele era o filho de Deus que tudo foi flores para ele. Não foi fácil, senão ele não teria suado sangue naquele momento tão difícil da sua vida. Mas ele perseverou. Amém? E hoje em dia, amados, há uma graça sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos agora no livro de Filipenses, no capítulo 2. Aleluia. Filipenses no capítulo 2, no verso 5. Agora veja o que ele diz aqui, falando também acerca de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então foi assim que Jesus venceu, amados, e é assim também que nós venceremos. E ainda mais, amados, porque ainda estamos numa condição melhor. Ele nos deu o Espírito Santo para estar dentro de nós. E a graça dele para estar sobre as nossas vidas. Aleluia. Então ele diz, amados, observando aqui essa passagem, nós podemos ver o que é esse ser obediente. Olhando para a vida de Jesus e olhando para as nossas vidas hoje. Amado, ser obediente é fazer exatamente o que o Senhor te mandou fazer. Amém? Sabe, amados, que Deus, ele não é um Deus injusto. Sabemos que o nosso Pai, ele conhece todas as coisas. E ele tem conhecimento de todas as coisas. Então, quando ele coloca alguma coisa nas nossas mãos para fazer, ele sabe que há capacidade em nós para fazer. Amém? Então, aquilo que Deus te chamou para fazer, mas não tema. Mas vai com toda ousadia. Porque ele sabe que você pode fazer até muito mais do que isso. E no tempo certo, ele vai te dar mais. Mas sabe quando é que ele vai te dar mais? Quando ele vê a tua fidelidade. Quando ele vê que aquele pouco que ele deu, você já avançou nele. Então vai vir mais sobre a sua vida. Amém? E você vai crescer mais no Senhor. Tem coisas, amados, que já vieram para a minha vida que eu digo, como é que eu vou fazer isso? Como, por exemplo, esse jornalzinho da igreja, para organizar todo esse jornalzinho. Eu digo, eita, se eu conseguir fazer esse jornalzinho, eu vou fazer qualquer outra coisa agora. Eu não sou da área de informática, né? Meu marido, meus filhos são, mas eu não sou da área de informática. Mas aí o pastor me chamou para formatar, para organizar todo esse jornalzinho, e eu digo, eu vou fazer. E eu consegui fazer. Amém? Pode não estar o melhor que existe, mas com certeza foi o melhor que eu pude fazer. E eu vou conseguir fazer muito melhor ainda. Amém? Porque eu sei que o Senhor me capacita para isso. Aleluia? Mas ser fiel, amados, naquilo que Deus te coloca nas tuas mãos.
porque Ele te capacita para fazer. Então, nós vimos esse julgamento e aí nós perguntamos quais serão os próximos a serem julgados. Então, lembra que eu falei para vocês acerca do arrebatamento? Primeiro foi Cristo, não é verdade? Depois, quem foi arrebatado? A igreja. Então, da mesma forma, no juízo, o segundo julgamento será da igreja. Aleluia? Vamos ver acerca disso. O julgamento da igreja. Sabe, amados, que esse julgamento da igreja, ele recebe um nome que talvez você já tenha visto na sua palavra, mas talvez não tenha atentado de que se fala isso. E ele diz, é o tribunal de Cristo. Alguém já viu isso na palavra? O tribunal de Cristo. Então, quando você vê acerca da Bíblia falando sobre o tribunal de Cristo, está falando do julgamento da igreja, do juízo da igreja. Amém? Quando ele ocorrerá? Imediatamente após o arrebatamento. Não é verdade? Assim como o julgamento do juízo de Cristo ocorreu após ele ter sido arrebatado, ressuscitado dentre os mortos. Então, quando formos arrebatados, a igreja, né, aqueles que morreram em Cristo e os que estiverem vivos, ocorrerá o julgamento da igreja. Certo? E qual será o nosso julgamento? Será o nosso galardão, a nossa recompensa em Cristo, como eu já mostrei a vocês anteriormente, de acordo com as nossas obras. Então, serão julgamentos diferentes, ou seja, serão galardões diferentes, de acordo com a obra de cada um, que cada um tenha feito para o Senhor. Vamos em 1 Pedro, no capítulo 4, só um pouquinho mais na frente, para vermos acerca disso. 1 Pedro 4, no verso 17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É uma pergunta. Amém? É uma pergunta que o Senhor faz. Então, preste atenção que o julgamento, amados, começa por nós, pela casa de Deus, pela igreja. 1 Pedro 4,17. Então, começa por nós. E é interessante você olhar essa palavra julgamento, ou tribunal, quando você olha o significado dela no grego, né, que o Novo Testamento foi escrito, e ele significa bema, que quer dizer plataforma. Agora preste atenção, né, nos tempos antigos e até hoje em dia também é assim, quando há o período das Olimpíadas, eles não constroem uma plataforma para que fiquem as pessoas que tiraram nos primeiros lugares, não é verdade? Aquele que tirou em primeiro lugar fica numa plataforma mais alta, né? O segundo e o terceiro diferenciando assim a altura, não é verdade? Então, essa palavra tribunal, ela significa plataforma elevada. Então, significa, amados, trazendo um entendimento para aquilo que vamos receber do Senhor, o nosso galardão, que Ele vai nos elevar. Que Ele vai nos colocar, amados, segundo aquilo que nós alcançamos. Lembra que Paulo diz, correi com perseverança, correi de tal modo que alcanceis uma coroa, o quê? Incorruptível, não é verdade? E por que é que ele diz isso, amados? É interessante entendermos também o contexto em que muitas coisas são escritas no Antigo Testamento, porque nas Olimpíadas, nesse tempo, na Grécia Antiga, a coroa que era dada era uma coroa de louro. Aquele matinho que a gente às vezes usa hoje para cozinhar, né? Eu não uso muito não, mas muita gente gosta muito, né? Então eles faziam uma coroazinha com aquele louro e botavam na cabeça daquelas pessoas que tiravam em primeiro lugar. Então era isso o galardão deles. Né? Eles lutavam, se esforçavam, tanto tempo de treinamento, para quê? Para receber uma coroa incorruptível. Mas rapaz, hoje em dia as pessoas recebem carro, medalha de ouro, dinheiro, né? Muita coisa. Então mudou, né? Evoluiu, glória a Deus por isso. Mas interessante que Paulo, quando ele fala disso, ele disse, corra com perseverança, de modo que alcanceis uma coroa não corruptível como essa daí, mas uma incorruptível.
Amados, aquilo que vamos receber do Senhor no momento do julgamento não se acabará. Será para o resto das nossas vidas, amados. E você já pensou que momento prazeroso será esse? Onde estaremos diante do Senhor e Ele se alegrando com as obras que fizemos? E Ele se alegrando com tudo aquilo que fizemos para Ele? Será um momento de festa, amados. Não será um julgamento como aquilo que eu falei lá no começo da ministração, como as pessoas temem. Aquela sala meio sombria, aquela luz meio assim, com um homem lá dizendo, ei, tu vai para o céu, tu vai para o inferno, não. Será um momento de festa, um momento que Deus vai presentear o seu povo, vai galardoar o seu povo. Aleluia. Amém? Então vocês agora desejam esse momento? Quem deseja? Mudou a história, né? Glória a Deus por isso. Vamos no livro de Romanos, no capítulo 14. Romanos 14. Esse julgamento, amados, é um momento para um grupo específico. Amém? Estou falando do segundo julgamento. Vai ser o julgamento unicamente para a igreja, para o povo de Deus. E Romanos, no capítulo 14, no verso 10, diz assim: mas tu, por que julgas a teu irmão? Uma pergunta. Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Amém? Então, amados, sabe que às vezes vai ser um momento que haverá surpresas? Eu creio. Assim como eu creio também que o momento que nós tivermos sido arrebatados, que estivermos no céu com o Senhor, também será um momento que haverá surpresa. De repente você pode olhar para alguém e dizer, eita, tu tá aqui, é? Né? Aquela pessoa que você nem imaginava, né? Sabia nem muita vida dela. E de repente você fica procurando tal pessoa. E cadê tal pessoa? Você viu? Eu estou procurando todo canto e eu não acho, né? E ela não foi. Então vai ter surpresas. Amém? Aleluia. Nós não conhecemos a íntimo, amados, o coração de ninguém. Nós não conhecemos ninguém assim tão profundamente como o Senhor nos conhece. Então pode haver surpresas. Aleluia. E não precisa você abrir, mas também em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é verdade? Todos irão receber. Aqueles que não tiverem Cristo, amados, não vai receber coisa boa, não. Mas nós que estivermos em Cristo, fazendo a obra do Senhor, vamos receber galardão da parte do Senhor. Amém? Aleluia. Haverá uma recompensa. Então, amados, depois desse julgamento da igreja, haverá um outro julgamento. E a Bíblia diz que esse será o julgamento dos judeus. Vamos ver acerca disso no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Quem são esses judeus, amados? São aqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Se lembra que eu falei que arrebatamento e segunda vinda são momentos distintos? Ocorre o arrebatamento, aí inicia-se um período de 7 anos de tribulação, aí depois Cristo vem. Essa sim é a segunda vinda de Cristo. Então, por essa ocasião, amados, vai ocorrer o juízo dos judeus. Mateus 24. A partir do verso 29. Que fala acerca, amados, da vinda do Filho do Homem. E aqui está falando acerca da segunda vinda de Cristo. Quando não temos muito conhecimento acerca das Escrituras, ou quando não conseguimos discernir na palavra, quando estamos lendo, por exemplo, só o Evangelho de Mateus, que fala da vida de Jesus, mas daqui fala de muitos momentos. Sabe que aqui também falou do momento do arrebatamento, fala desse momento de tribulação, fala da segunda vinda de Cristo. Mas às vezes numa leitura
digamos assim, mais rápida da palavra, podemos não atentar para essas coisas que estão escritas na palavra. Mas à medida que vamos tendo mais conhecimento, vamos discernindo isso. Então, a partir do verso 29, diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, que momento é esse? Tribulação, exatamente. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então entenda, amados, não pode estar falando a nosso respeito, não é verdade? Porque se isso acontece na segunda vinda, nós já fomos arrebatados. É um período onde nós já vamos descer com Cristo para reinar 1000 anos aqui na terra com Cristo. Então aqui não está falando da igreja, não está falando dos crentes. Está falando dos judeus. Quem sabe que o livro de Mateus ele foi escrito para os judeus? Amém? Então ele continua falando, mas até aqui já é o suficiente para termos entendimento acerca disso. Então, na segunda vinda de Cristo, amados, ele volta com a igreja, não é verdade? Portanto, esse julgamento não será para a igreja. Será para os judeus, que ele vai ajuntar. Sabe, amados, que o povo judeu até hoje sofre muito. Sabe aquela promessa de Deus lá para Abraão, desde o princípio, que ainda não se cumpriu na vida deles, mas sabe que Deus prometeu ele vai fazer? Deus prometeu que daria uma terra àquele povo. E por causa de desobediência, eles não entraram na terra prometida, ficaram vagando no deserto, não é assim que a palavra fala? E ficaram vagando no deserto, e só alguns entraram, mas Deus disse que aquela terra pertencia a eles. Quando eu estava na universidade, eu me formei em Relações Internacionais, então eu estudei um pouco acerca do povo daquela região e dos conflitos, né, que ocorrem ali e de todas aquelas tribulações que ocorrem acerca daquele povo. Só que o olhar que temos quando estudamos as relações internacionais é um olhar. É diferente do olhar que nós entendemos esse povo e que nós vemos ele quando olhamos pela palavra. Então é um entendimento diferente e às vezes muitas pessoas não entendem por que tanto sofrimento, porque há tanto tempo esse povo luta pela terra, pela Palestina, e porque tantos conflitos e tantas brigas e tantas perseguições naquela região e tanta morte, não é verdade? Essa semana eu vi uma reportagem de um casal, ele é palestino e ela é brasileira, e eles botaram na cabeça de ir na região. A região está tendo conflito, está tendo muita guerra lá. E é a cidade onde ele nasceu, mas eles estavam morando na Rússia. E eles queriam ir para aquela região. E entraram de forma meio clandestina, assim, na cidade dele. Era a cidade natal dele, mas por causa do conflito, das guerras que há naquela região, ninguém entra e ninguém sai praticamente. Mas eles conseguiram entrar naquela região. E conseguiram fazer uma pequena filmagem acerca disso. Aquilo que eles filmaram num dia, no outro dia já praticamente não existia mais. Já havia tudo sido destruído. Então, amado, você olha para lá, você só vê tristeza, só vê o povo gemendo, chorando e clamando, porque eles não têm mais praticamente nada. Porque é guerra por cima de guerra, é morte, é bomba, e quando destrói é tudo de uma vez. E morre crianças e morre inocentes ali. E é muito triste ver acerca disso. Estudar também, eu tive alguns colegas da universidade, eu tive também um colega que ele era judeu mesmo, praticante, não judeu só de nome. E ele ficava toda semana, na sexta, por exemplo, ele não assistia a aula. Se tivesse algum trabalho no sábado, ele não fazia, porque o povo judeu não trabalha no sábado, não é verdade? E ele ia para a sinagoga em Recife.
E antes de terminar o curso, ele foi para Israel para estudar a religião lá e para viver com o povo dele, porque ele crê, né, na antiga aliança, ele não crê em Jesus, eles não creem em Jesus, e eles creem que Deus vai ajuntar todo o povo lá naquela região para que aí Jesus possa vir. Então é triste pensar isso, né, que eles ainda estão esperando Jesus e que estão vivendo em tanto sofrimento. Amém? Mas Deus irá cuidar do seu povo. Glória a Deus, porque o evangelho chegou até nós. Amém? Os que éramos gentios, mas que agora somos os filhos de Deus. Então eu não vou ler também, mas você anota aí no livro de Ezequiel, no capítulo 20, versos 33 ao 38. Deus está dizendo que juntará os judeus em um determinado momento e os julgará, assim como vimos aqui também no livro de Mateus. Então haverá um julgamento especificamente, amados, para os judeus. Amém? Então, após esse julgamento, o julgamento desses judeus, amados, a Bíblia também fala que ocorrerá um outro julgamento. E esse julgamento é chamado julgamento dos gentios, daquele povo que não tem o Senhor. E ocorrerá também, esses gentios são aqueles vivos também, aqueles gentios que estarão vivos na segunda vinda de Cristo. Assim como os judeus que estarão vivos na segunda vinda de Cristo serão julgados. Então, o julgamento desses gentios será por essa ocasião da segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que Jesus se assentará no trono de todas as nações. Serão julgadas. Os gentios que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo, amados, se reunirão para serem julgados. A palavra diz que Deus ajuntará todo esse povo. Não será o julgamento, o ajuntamento, digamos assim, que os judeus estão esperando. Da primeira, digamos, vinda de Cristo, que é isso que eles esperam, porque eles não creem que Cristo já veio. Mas será um julgamento, amados, já para o juízo. E Deus ajuntará todo o seu povo. Nós vemos isso aqui no Evangelho de Mateus, já estamos aqui, capítulo 25, a partir do verso 30, que fala acerca da vida eterna e o castigo eterno. No verso 31, aliás, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, amém? Segunda vinda de Cristo, e todos os santos anjos com ele, quem? A igreja, amém? Então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele. E ele apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes e das ovelhas. Por isso, amados, que algumas pessoas falam sobre esse julgamento também dos bodes e das cabras. Né? Também é conhecido assim, acerca disso. Por causa disso que está escrito aqui na palavra. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que reino é esse, amados? A dispensação do milênio. Aleluia. Pois tive fome e me deste de comer, e aí ele sai relatando acerca disso. Que não precisamos mais ler acerca disso agora. Então haverá um momento somente para o julgamento dos gentios que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Amém? Então falta só mais 2 julgamentos para finalizarmos aqui bem rapidinho. O julgamento que a Bíblia fala que ocorrerá é o julgamento do diabo e dos seus anjos, que serão julgados, condenados, e quem sabe o fim deles? O lago, fogo e enxofre. Aleluia. Então, Apocalipse no capítulo 20, deixa eu ler rapidinho para vocês.
Verso 10. Amém. Apocalipse 20, 10. Diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amados, sabe que aqueles que não confessaram Jesus, que não têm o seu nome escrito no livro da vida, infelizmente também terão esse destino. Amados, e o lago de fogo e enxofre não é um lugar onde, como aqueles caldeirão que a gente vê em filme ou em desenho animado, que entrou lá, derreteu e acabou. Não é assim. É um lugar onde eles vão viver eternamente. E sabe, amados, que a Bíblia diz que assim como a ressurreição, o julgamento é para todos, não foi assim que nós lemos? Para justos e para injustos. E no momento que somos ressuscitados, amados, recebemos corpos glorificados, não é verdade? Então todos receberão um corpo. E é com esse corpo que os ímpios, aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E será um sofrimento eterno, amados. Lá em Apocalipse diz que haverá vermes comendo a carne. Você já pensou isso? Que coisa horrível e que sofrimento eterno. Infelizmente, amados, essa não é a perfeita vontade de Deus. Não é o que Deus deseja. Por isso, amados, todo esse tempo, toda essa dispensação, toda essa graça que Deus levantou e que estabeleceu e que chamou os seus filhos para pregar o evangelho, para pregar a sua palavra, amados, para anunciar ao mundo que há uma salvação, que há um Cristo, que há um céu, que há um galardão esperando por nós, para que essas pessoas, amados, não pereçam a sua eternidade no inferno. Porque, amados, está escrito na palavra. E assim como está escrito, acontecerá. Então, por isso que nós temos que anunciar ao mundo, amados. Não que se eles não aceitar Jesus vão para o inferno. Não é isso, amados. Mas anunciar o amor de Jesus. Anunciar a salvação que está em Cristo. Anunciar tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém? Porque fazendo isso, amados, estamos resgatando essas vidas. Estamos trazendo esperança para essas vidas. Para que elas não tenham esse destino. Amém? Que o diabo vai ter, assim como acabamos de ver na sua palavra. Vê um pouquinho mais na frente, no verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora, preste atenção que é interessante que ele diz que até o inferno será lançado lá. Não é interessante? Que inferno é esse que está falando? Se lembra que eu mostrei no slide logo no começo que o inferno, o Hades, né, como é conhecido no Novo Testamento, era um lugar onde ficavam os mortos. Tanto aqueles que tinham morrido, né, antes de Cristo, aí, né, Lázaro, Abraão, os santos do Antigo Testamento, como aqueles ímpios, aqueles que não tinham o Senhor. Quando Jesus morreu, que foi lá, que levou aqueles santos antigos, levou cativo o cativeiro, então aqueles que estavam ali acabou. Então quem morre hoje em Cristo vai para o céu, não vai mais para lá. Agora, infelizmente, quem morre hoje que não tem Cristo, ainda vai para lá. Mas chegará um tempo que isso vai acabar. E que esse inferno, assim como o diabo, os seus anjos, vão ser todos lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? E este é o fim. Então, anotem também aí, Judas capítulo 1, verso 6. 1:6, né? Judas é um capítulo. E 2 Pedro 2:4. E o último julgamento, amados, é o julgamento do grande trono branco. Já ouviu falar acerca disso? Que julgamento é esse? É o julgamento de todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, de todos aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, esses também serão julgados. E esse julgamento se chama o julgamento do grande trono branco. Nós vemos isso aqui, como eu acabei de ler, em Apocalipse, no capítulo 20, 11 ao 15,
que acabamos de ler, tá certo? Então, só para fazer um resumozinho para vocês acerca dos julgamentos, certo? O primeiro julgamento foi o julgamento de quem? De Jesus, de Cristo. Após o julgamento de Cristo, ocorreu que julgamento? O da igreja. Então, ocorreu o julgamento da igreja, assim como foi no arrebatamento, que ele foi chamado do tribunal de Cristo, não é verdade? Após esse julgamento da igreja, amados, isso se dando em etapas diferentes, tá certo? Ocorreu o julgamento dos judeus. Isso já foi por ocasião da segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que eles vão ser todos reunidos e serão julgados. Após o julgamento dos judeus, ocorre o julgamento dos gentios, também por ocasião da segunda vinda de Cristo. Após esse momento, ocorre o julgamento do diabo e dos seus anjos. E por fim, o grande trono branco, que é o julgamento daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E que também terão, infelizmente, esse mesmo destino que o diabo. Amém? Então, deu para ter um entendimento, pelo menos, né, vagamente, acerca disso, que isso é um estudo profundo. E há muito mais coisas que podemos entender acerca disso e aprofundar o nosso estudo. Mas pelo menos dá para termos uma noção acerca disso e não temermos mais o julgamento, amém? Porque será um momento de alegria, onde seremos galardoados pelo Senhor, segundo as nossas obras. Então vamos vigiar o que estamos fazendo para o Senhor. Vamos fazer tudo com todo coração, com toda dedicação, amém? Sabendo que tudo que fazemos aqui, amados, não importa o que seja. Mesmo que seja um homem que tenha nos mandado fazer, mas é o Senhor. Amém? É para o Senhor que nós fazemos, primeiramente. Amém? Então é isso, amados. Então sejam abençoados. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Glória a Deus. Bom momento para praticar, né, irmãos? Vão na paz e pratiquem a palavra. Aleluia.